Olá pessoal, muito boa tarde. Nós estamos aqui inaugurando o nosso primeiro dia, o primeiro vídeo do programa que nós vamos lançar no ar toda semana para vocês, falando sobre aquilo que é prioritário. E como o nome seria bastante pitoresco, vamos falar das primeiras coisas primeiro. Você gostou desse nome? Das primeiras Eu coisas? achei ótimo, até porque quem estiver nos vendo pode parar para pensar o que é primeiro para ele. O americano tem esse ditado, né? As primeiras coisas primeiro, não é isso? Isso é um hábito americano de dizer, quando toda vez que alguém está fazendo alguma coisa, perdendo o foco daquilo que realmente importa. Então, quando ele vai se perdendo, alguém grita: First thing first. Nossa, fala de novo. First thing first. Se eu tentar fazer isso, Eu quebro a língua. eu não vou fazer. Eu tenho a distensão Vou muscular. passar vergonha, não vou fazer. Eu estou aqui do meu lado com o Wesley. O Wesley, ele já é há muitos anos conhecedor do comportamento humano, conhecedor das vicissitudes que impulsionam o comportamento humano, e vai falar, vai participar da gente aí sobre essas coisas que nos impulsionam, que visejam impulsionar-nos no dia a dia da vida da gente, que nos leva a agir da maneira mais impactante, mais autônoma, mais objetiva. Eu queria dizer meio que arco reflexo, como um arco reflexo, aquilo que nos impulsiona para aquilo que é prioritário, para aquilo que é importante, aquilo que importa, as primeiras coisas primeiro. E estou aqui do meu lado com o pastor Fernando Augusto Leves, e a gente vai começar pelas primeiras coisas primeiro. Vamos perguntar aqui para o Wesley, o que são as primeiras coisas? A primeira coisa é aquilo que importa para você, aquilo que é importante para você. Então, o que é importante para mim, o que é importante para cada um de nós. É único e não é transferível, porque cada um de nós tem a sua quantidade, ou o seu elenco, a sua lista de valores, a sua lista de coisas que são caras, são riquezas para a sua própria vida, a sua própria lista de desejos, sua própria lista de sonhos, e essas coisas é que vão mapeando a nossa direção. Acontece que tem algumas vírgulas no meio do caminho, e é sobre essas vírgulas que a gente vai explorar também. Pois é, eu ia perguntar exatamente para o Fernando, o que é a primeira coisa para ele? É a mesma coisa para você? Não necessariamente, né? Até porque, como somos pessoas distintas, ele mesmo acabou de dizer isso, aquilo que para alguns é prioridade, para outros não é. A grande questão é que às vezes eu acho que algo é para mim prioritário, mas eu não coloco como sendo prioritário. E sempre justifico e postergo aquilo que eu deveria fazer e não faço. E acabo criando um gap, né? Que acabo criando uma lacuna e não executo o que eu mesmo gostaria de fazer. Então, deveria ser primeiro, mas eu não faço, então deixou de ser prioritário? Não necessariamente. Por isso que tem um ditado que diz, né, que para aquilo que é prioritário, há tempo. E tempo é uma questão de prioridade. O professor Luiz Almeida Marins Filho, num dos seus vídeos, ele fala sobre a inversão daquilo que é essencial, importante e acidental. Segundo ele, nesse vídeo que ele, muito antigo, inclusive, fala sobre motivação, ele fala que nós passamos a maior parte do tempo nos ocupando daquilo que é acidental, poucas vezes fazemos o que é importante e nunca temos tempo para o essencial. É mais ou menos isso que na realidade acontece com a vida da gente? É mais ou menos isso. Palavras são metáforas, né, que carregam significados. Para mim, eu uso outras palavras, mas com o mesmo tipo de significado. Tem coisas que são circunstanciais, tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes. É basicamente a mesma coisa. Mesmo conceito. O que acontece é que a gente fica transitando entre essas três de uma maneira não saudável, muitas vezes. Poucas são as pessoas que transitam nessas três de uma maneira saudável. Uma das causas essenciais é o quanto que eu deixo me distrair. Aquilo que me tira a atenção daquilo que é importante e eu me deixo levar. Cada pessoa tem as motivações que as distraem, que a tiram do foco. Outra razão talvez seja um conjunto de medos e desejos, de bloqueios que são viscerais, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. E isso vai tornando a vida desarmônica e desequilibrada, né? Mais ou menos por aí. Eu estaria errado se eu dissesse que
Uma coisa é o conceito lógico e, vamos chamar de conceito quadrado, perfeito, sobre aquilo que nós estamos falando. A teoria. A teoria, Uma coisa é a teoria. Outra coisa é o que a gente consegue efetivamente fazer, ou seja, a vida da gente não nos permite ser sempre equilibrado dessa forma que o Edson está propondo, ou pode sim, é possível sim, depende da gente mais do que das circunstâncias. Eu acredito que há diversidades na vida que nos impedem, às vezes, de sermos esses que vão manter a prioridade e o foco naquilo que realmente precisa ser feito. Mas a grande questão é até que ponto eu me permito ser levado pela circunstância. Então eu tenho que ter equilíbrio para poder fazer as melhores escolhas. Tem que às vezes ter sangue frio, porque aí eu tenho que fazer escolhas que muitas vezes pode não ser as melhores escolhas no que tange a agradar a família, agradar o patrão, agradar a si mesmo, mas eu tenho que fazer escolha, porque talvez aquilo seja o melhor naquele momento. Mas é claro, as circunstâncias às vezes nos impedem. Eu só não posso perder o foco daquilo que eu tenho. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, aconselhando, e ela estava num foco de fazer uma determinada coisa, um determinado projeto, e ela disse, olha, por conta disso, Fernando, não vai dar e tal, e deu as devidas justificativas, e aí o que eu falei para ela, assim, ok, nesse momento você acha que fica difícil, você dá encaminhamento a esse projeto, ponto. O que não pode é perder o foco do projeto. Porque se amanhã ou depois ela tiver condições de retornar ao projeto, que ela volte, que ela pegue com afinco, com dedicação e cumpra, e faça. Porque senão aquilo vai ser postergado, e ela já deseja fazer isso há algum tempo, e eu digo muito tempo, e hoje ela teria a oportunidade, mas por conta da diversidade, ela foi impedida, então ela deixou de fazer. Então o que eu preciso ter, e não posso deixar de ter, é foco naquilo que eu quero fazer. Ainda que nesse momento eu seja impedido por alguma questão, mas que amanhã eu possa fazer, então que eu faço. Eu quero voltar num assunto, desculpa te interrompendo, mas eu queria voltar a uma questão do que você falou, pegando o gancho. Você falou sobre distrações. A sensação que eu tenho é que no mundo moderno as distrações são muito maiores, supinamente maiores do que as distrações há 40, 50 anos atrás. Uma pessoa que há 40, 50 anos atrás tivesse a necessidade de focar alguma coisa, focar sobre algum assunto, alguma necessidade, ele tinha menos apelos para ser distraído do seu foco do que hoje. Como homem moderno, bom, primeiro eu quero saber de você se você acha que isso é uma verdade. E se for, como homem moderno pode escolher, como ele falou, as melhores condições ou evitar as distrações para poder manter o foco naquilo que é realmente importante? Eu concordo em parte com a afirmativa. Eu diria que hoje nós temos uma maior quantidade de elementos com capacidade de nos distrair. Mas a força delas me parece que é a mesma das menos quantidades de alguns anos atrás. É porque vai estar muito tocado na pessoa que vai escolher. Exatamente. Se vai se deixar ou não. Isso, é por aí. E aí nós entramos então no segundo ponto. Tem uma frase, eu trabalho com uma frase que diz o seguinte, que é uma citação diz o seguinte: nós fazemos escolhas por questões emocionais, motivados pela emoção e pelos sentimentos, e listamos as lógicas para justificá-las. Então, a melhor maneira da gente trabalhar com isso e fazer escolhas sensatas e sábias e serem coerentes, congruentes, sejam focadas naquilo que é importante para a gente, é você trabalhar a si mesmo, você trabalhar o que está acontecendo dentro de mim e que tipo de sentimento, que tipo de sensação, que tipo de desejo, que tipo de emoção está me levando por esse caminho, está me levando para fazer essa escolha, está me levando a fazer essa decisão. Aparentemente é simples, mas não é tão simples assim. E à medida que você toma consciência disso, você já deu o primeiro passo para uma vida saudável. Eu acho que aí eu vou trazer minha veia da filosofia, aquela questão do conhece-te a ti mesmo, ela tem muito peso nisso. Eu gosto muito de trabalhar com a questão da metáfora. Tem uma historinha que roda na internet que seja batido, mas que é muito didático, muito fácil de entender. Aquela história dos elementos sendo ocupados num copo. Se o cara começa a ocupar o copo com a areia, ele ocupou tudo e aquilo ali é supérfluo. Ele não conseguiu colocar as bolas de gude, não conseguiu colocar as bolas
maiores, né, a bola de beisebol, porque ele ocupou o copo com toda a areia, que é supérfluo. Então que ele ocupe o seu tempo, o seu espaço, a sua vida com as coisas que são prioritárias. Então ele coloca as pedras maiores, depois as bolas de gude, por fim ele completa os espaços vazios com o que é supérfluo, que seria a areia. É uma representação da importância e do valor que você dá para as devidas coisas. Tem 2 filmes também que ilustram bem isso daí. São dois dramas. Um é estrelado pela Meryl Streep, já é antigo, chamado A Escolha de Sofia. E o outro é estrelado pelo Will Smith, que é 7 Vidas. E Ótimo. que os dois filmes envolvem escolhas e decisões. E, acima de tudo, escolher as motivações que eles fazem, aquelas escolhas e decisões. E eu não vou dar spoiler não. Vai lá ver o filme e depois se encontra com a gente, que a gente explora as motivações que são intrínsecas do ser humano. Agora, você falou numa coisa, e ele confirmou, quando fez a pergunta do conhece a ti mesmo, que é a questão da supremacia das nossas emoções sobre aquilo que nos starta a razão. Ou seja, eu posso saber conscientemente, racionalmente, eu sei que determinada coisa é o foco certo, é onde eu tenho que me concentrar. Mas as minhas emoções me distraem, me tiram daquele foco por outras questões que estão muito acima da minha capacidade racional de orientar. Então a gente pode dizer, ou estaríamos errados se disséssemos que as emoções precisam ser muito bem administradas para que as primeiras coisas possam vir primeiro? A citação que o Fernando colocou, ela, na verdade, ela completa é a seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Isso estava escrito na Grécia, no oráculo de Delfos lá. Mas tem um pensador cristão, um monge do século V, século IV, na verdade, chamado Evagrio do Ponto, que ele diz assim: se queres conhecer a Deus, conhece primeiramente a si mesmo. E passa por aí. Quando nós falamos assim de emoções, de sentimentos, nós estamos falando de centros de inteligência que o ser humano tem. Na nossa sociedade contemporânea, nós atribuímos centro de inteligência ao que é mais novo no ser humano, que é o neocórtex, que leva à razão. Mas, na verdade, o ser humano tem 2 outros centros de inteligência, que é o sistema límbico, que traz as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o complexo reptiliano, que traz as nossas, relativo ao nosso corpo e aos nossos instintos. Esses 2 conjuntos, sistema límbico e complexo reptiliano, eles também se comunicam e recebem comunicações, assim como o neocórtex. Eles o problema há uma intercambiação na relação. Quando esta relação entre os 3 centros é harmônica, a comunicação deles é saudável, é sadia, o ser humano, cada um de nós, acaba tomando as decisões mais ajustadas, mais equilibradas e mais saudáveis para a sua vida. A questão é que a maioria das pessoas tem a relação interna com esses 3 centros desarmônica e desequilibrada. Então, um exemplo assim, o ser humano que tem os instintos muito aguçados. O ser humano morre por causa dos instintos. Nós precisamos deles, mas quando você está se afogando e você se vê todo envolto de água, se você não tem os instintos preparados ali, você não trabalhou e se apavora, você não sabe como ele dispara para que o seu organismo abra as válvulas e engula a água, e alaga o pulmão, e aí que já era. Então, aquilo que é do sistema de preservação do ser humano, preservação da espécie, acaba agindo contra. E assim também as nossas emoções não tratadas, emoções desgovernadas, nos levam a direções que acabam sendo prejudiciais a nós mesmos. Nós nos autossabotamos, é um processo de autossabotagem.
Então, e o segredo nesse se conhecer é saber exatamente como é que essa desintegração está ocorrendo dentro de mim, como é que eu estou trabalhando ou não trabalhando meus instintos, como é que as minhas emoções e sentimentos estão se sobrepujando, e como é que a razão está isso. Uma pessoa extremamente lógica e que é seca de sentimentos tende a ter decisões desequilibradas, e assim com os outros centros também. Agora, para a gente poder fechar esse primeiro bloco, a gente começou falando que cada pessoa tem o seu código de importância, aquilo que realmente importa, as suas prioridades, de acordo com as suas verdades, com a sua realidade, com a sua vivência, a sua existência, o seu histórico, suas vicissitudes. Agora, existe também um padrão do que é razoavelmente prioritário na vida de qualquer pessoa, daquilo que, na média, deve ser prioritário por questões sociais, por questões de existência, como ser humano inserido dentro de um código comunitário. Existem essas questões. E também existem as questões daquilo que você falou muito bem, que é a autossabotagem. Mas a gente vai falar sobre isso depois no segundo bloco. Você não sai daí, a gente volta já já.